Edição do Boletim Metrópolis falando sobre o maior ataque hacker a uma instituição ou a instituições vinculadas, né, ao Banco Central. Olha só, o operador de TI da empresa CIM Software foi preso na noite dessa quinta-feira, suspeito de participar desse ataque hacker que gerou prejuízo de mais de 500 milhões de reais. Disse a polícia que há pelo menos 4 pessoas envolvidas no desvio milionário. Para dar os detalhes dessa história, eu chamo o dono da matéria, o Renan Porto, nosso repórter lá da redação do Metrópolis.com em São Paulo. Renan, muito boa tarde, prazer falar contigo de novo. Boa tarde, Natália, prazer em falar com você, é isso mesmo. Ele indicou a participação de pelo menos 4 pessoas, mas na verdade ele não sabe nem dizer o nome delas, pelo menos segundo o que ele afirmou à polícia, né? Ele falou, uma história muito maluca, ele falou que foi abordado em um bar próximo à casa dele, o lugar onde ele morava, por uma pessoa que se apresentou dizendo que sabia que ele trabalhava na CIM, ele era um operador de TI, e ofereceu a ele um dinheiro, né, para ter acesso ao sistema, para conhecer o sistema, pediu para ele apresentar o sistema da empresa, né, e ele aceitou. Primeiro teria sido um pagamento de 5 mil reais, né, e a partir de então ele teria começado a falar com essas pessoas, com essa quadrilha, por meio de aplicativos de mensagem. Segundo ele não sabe quem são, diz que seriam jovens, vozes jovens, ele conseguiu identificar pelo menos 4 vozes diferentes, né? E em um segundo momento ele teria aceitado ali mais 10 mil reais para fornecer o login de acesso ao sistema e a senha, e por meio dessas informações a quadrilha conseguiu acessar o sistema da CIM, né? A CIM, ela faz a conexão, é uma empresa de tecnologia que faz a conexão dos bancos menores aos sistemas PIX do Banco Central, né? Então eles têm acesso ali eles mexem, movimentam ali muito dinheiro ali todos os dias, e você mencionou, né, que esse seria o maior ataque hacker, o ataque hacker que gerou o maior prejuízo da história do país. A Polícia Civil de São Paulo está, inclusive, considerando esse o maior roubo, né, o maior furto a uma instituição financeira da história do país, né? Na verdade seria a mais de uma instituição, mas a gente tem como referência, por exemplo, o roubo ao Banco Central de Fortaleza, que gerou um prejuízo de cerca de 160 milhões, teve um banco Itaú na Avenida Paulista, que foi também roubado em 2011, que teve um prejuízo também na casa dos 500 milhões, 500 milhões, nesse caso, é somente o prejuízo sofrido pelo banco BNP, né? Mas a estimativa de que existam pelo menos 6 instituições financeiras prejudicadas por esse ataque hacker, né? Então, não se sabe ainda qual é o tamanho, né, desse rombo aí, né? Segundo a polícia, nenhuma pessoa física foi atingida, né? Mas, enfim, as instituições financeiras foram atingidas. Chegou a se falar em 1 bilhão, 800 milhões, mas não se sabe ainda oficialmente o valor exato qual seria. E Renan, imagino que a polícia acredita que agora, com a prisão do João Nazareno, né, que é esse o nome dele, né, dessa pessoa que já foi presa, que ele indique ou que ajude na investigação, né, para que a polícia consiga achar essas outras pessoas. Assim como você disse, o próprio Nazareno disse que não sabe, né, rosto, enfim, ele tem alguns detalhes apenas dessas pessoas, mas imagino que para a polícia já é um caminho positivo aí para o decorrer da investigação à prisão do Nazareno, né? Com certeza. A gente não sabe se essas informações que ele forneceu sobre não ter conhecimento de quem seriam essas pessoas são verdadeiras, né? Mas, além disso, a polícia também considera a possibilidade de que essa quadrilha tenha contado com a ajuda de outros funcionários da CIM, eventualmente de cargos até superiores, ou até mesmo do Banco Central, da própria BNP, que foi uma das vítimas, né? Porque uma operação desse tamanho, enfim, pode envolver muito mais gente, né? Então, nesse momento, a grande dificuldade para as investigações é tentar rastrear esses ativos, né? A grande suspeita é que eles tenham sido já, nesse momento, convertidos em criptomoedas, e a gente sabe que fica muito mais difícil de você localizar esse dinheiro, mas, de fato, a prisão do João Nazareno é o caminho, né? A polícia está investindo nisso para tentar localizar, identificar as outras pessoas envolvidas. E é o que está parecendo,
ainda é chamado como um ataque hacker, né? Porque teve ali uma invasão do sistema, mas o João, ele facilitou o acesso, né, desses hackers, enfim, ele foi uma ponte. Então ele realmente é só uma parte desse processo todo, desse que pode ter sido o maior ataque hacker da história aqui do Brasil. Agora, Renan, imagina receber 500 milhões de reais do nada, cai esse Pix. Era uma quarta-feira feliz, né? Não seria ruim, né? O João Nazareno, inclusive, ele relatou à polícia que, na verdade, além desses 15 mil reais iniciais, parece que a quadrilha teria entrado em contato com ele logo após esse furto para dizer, olha, a gente vai te dar mais uma compensação no futuro, só esperar um pouco a poeira baixar para despistar um pouco as suspeitas e tal. Então, 15 mil realmente parece muito pouco para uma operação desse tamanho, né? Então, você acredita que ele talvez pode ter levado mais do que isso, né? Esse valor pode aumentar ainda, né? Nesse primeiro momento tinham falado de 3 bilhões de reais, agora a gente ainda tem a quantia de 500 milhões de reais, mas essa investigação está ainda acontecendo. A gente com certeza vai conversar, inclusive de novo, com o Renan Porto, porque é ele que vai trazer alguns detalhes, ele e outros repórteres da redação de São Paulo. Renan, muito obrigada de novo, viu? Obrigado, Natália. Bom programa.